Olá, boa noite, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Nós iniciamos o capítulo 4 e paramos no versículo 4. Vamos continuar agora a partir do verso 5. Na minha Bíblia está com o título Pedro e João perante o Sinédrio. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam-se entre si, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos voltar um pouquinho para a gente se situar. Pedro e João foram para o templo orar e lá tinham um coxo, um homem com dificuldade de locomoção. A expectativa daquele homem, como já falamos nas últimas 2, 3 vezes, era moedas. Mas Pedro e João dizem para ele que eles não tinham moeda, mas o que eles tinham, eles dariam. Então, em nome do Senhor Jesus, determinaram a cura. Essa palavra não é boa, não me lembra alguém. Determinaram. Em nome do Senhor Jesus, curaram aquele homem. E eu tenho explicado o que significa em nome do Senhor Jesus, e esse texto é mais um que explica exatamente aquilo que eu falei, né? Que em nome do Senhor Jesus significa sob a autoridade do Senhor Jesus, e vamos ver mais coisas aqui.
Então o que acontece? Diante do espanto, né, o texto diz que o povo ficou espantado, atônito. Diante desse espanto, dessa admiração, Pedro se levanta e começa a falar sobre as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, né, que convinha, porque Deus havia se determinado que Jesus deveria ser crucificado e ressuscitar, né, e para que os pecados das pessoas fossem perdoados, seria necessário que essas pessoas se arrependessem. E eu expliquei e vou falar de novo. O arrependimento não é fruto do intelecto humano. Né? Não vai acontecer do marido chegar em casa, do trabalho, e falar: mulher, fiquei pensando, e estou pensando, eu acho que eu vou me converter porque é mais negócio, por essa ou por aquela razão. Né? Eu estive pensando, é mais vantajoso. Eu conheci um homem que falou isso. Ele falou que era mais vantajoso ser crente do que ser espírita. Então ele ia deixar de ser espírita para ser crente. É claro que isso não é conversão, né? Isso aí é uma jogada, né? Ele quer se dar bem, como tantos outros, como um casalzinho que a gente já vai ver ali um pouquinho na frente aqui no livro de Atos. Então Pedro vai explicando, né? Voltando a falar, Pedro era inculto, um homem de poucas letras, mas ele conhecia o Antigo Testamento bem, como todos que estavam ali. Então ele começa a falar das profecias sobre Jesus, que essas profecias se cumpriram em Jesus, que Jesus foi ressuscitado por Deus e que aquelas pessoas deveriam se arrepender para que os seus pecados fossem perdoados. Tá? E num tempo específico, ou seja, num tempo determinado por Deus, Jesus ia voltar e nos dar momentos, né, tempos de refrigério. Talvez isso era o que ocupasse a mente dos judeus, que eu já expliquei aqui. Eles estavam sendo oprimidos por Roma, né? Sendo vendidos como escravos, explorados, extorquidos. Então, naquela época, na época de Jesus, Roma era o próprio capeta para os judeus. Né? E ele faz aqui uma citação de Moisés, que Moisés diz que Deus, do meio do povo, levantaria um profeta semelhante a ele. Tá? E eu expliquei até o que era tipo, né? Que Moisés é um tipo de Cristo. É algo que lembra, é algo que aponta para, mas não é ainda. Tá? Você vai encontrar algumas semelhanças entre Moisés e Cristo. Mas Cristo é Cristo, Moisés é Moisés. Né? A diferença é grande. Moisés só lembra Cristo. Eu dei o exemplo até do carrinho de matéria plástica do garotinho e do carro do papai que está na garagem. O carrinho lembra o carro, mas é de longe diferente do carro do papai dele. Então Moisés diz que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele e que nós deveríamos ouvir o que esse homem falasse. Eu até brinquei e falei que daria um bombom. Brinquei falando verdade. Quem respondesse ganharia o bombom. E ele estava falando de Cristo. E ele diz ainda que todos os profetas, a partir de Samuel, falaram, né, fizeram previsões a respeito de Jesus. Né? E dizendo o seguinte, que quem não ouvisse as palavras de Jesus seria excluído do povo. Tá? Isso aí, em outras palavras, significa seria condenado, tá? Não seria salvo. Ok? Continuando. E ele diz aqui no verso 26 que primeiro Jesus foi apresentado aos judeus. Se você não sabia, Jesus era judeu. Tem até uma piadinha sobre isso aí, mas outro dia eu conto isso. Tá? Do menininho que descobriu que Jesus era judeu. Então Jesus era judeu, então ele nasceu num lar judeu, ele nasceu na família judia, ele é a raiz de Davi, que também era judeu, você sabia? Então Jesus era judeu. Jesus foi apresentado primeiro ao judeu. João escreveu, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Já leu isso lá em João? Eu pedi para que lessem isso.
Mas todos quantos receberam deram o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, o que creram no seu nome. Ontem eu falei que Abraão tem duas descendências. Tem a descendência da carne, a descendência sanguínea, os filhos de Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, mas tem também os filhos na fé, que é o chamado Israel espiritual. E que desses dois povos, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão na carne e o povo descendente de Abraão na fé, desses dois povos, Deus ia escolher elementos para formar um terceiro povo que nós chamaríamos tecnicamente de Israel espiritual. Não é o Israel filho de Abraão, é o filho de Abraão na fé, que é tanto judeu como gentio. Muito bem, então Pedro pregando, falando sobre isso, falando que foram judeus que condenaram. Jesus era um subversivo, tá? Um subversivo mais perigoso do que o próprio Barrabás, não é isso? Porque Jesus se posicionava contra a liderança judaica. Aparece então a liderança. O texto diz que sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo. O templo tinha um exército, uma guarda particular, né? Como o Vaticano tem hoje, né? O capitão do templo, os saduceus, que eram um dos partidos político-religiosos. Os saduceus eram diferentes dos fariseus, porque os fariseus eram espirituais. Os fariseus acreditavam em Deus, acreditavam em ressurreição, acreditavam no mundo espiritual. Os saduceus não. Então, esses homens, que era a liderança de Israel, não gostavam, é claro, que essa nova religião fosse pregada, conforme Pedro está pregando aqui, falando sobre Jesus. E Jesus era contrário à religião, à liderança judaica. Né? Então o que fizeram? Prenderam eles. Mas já era tarde da noite. Eu expliquei aqui que o dia para os judeus é contado de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, né? Do nascer do sol, eu expliquei isso ontem, até o pôr do sol. Por isso que a hora deles é diferente. Então, o que para eles é hora nona, para nós seria o quê? 15 horas, né? Porque eles começam a contar a partir de 6 horas. Então, 6 horas mais hora nona dá 15 horas, ou 3 horas da tarde. Quando eles falam terceira hora, para eles terceira hora. Para nós é 6 mais 3, 9. Para nós é 9 horas da manhã. Ok? Isso eu expliquei ontem, se eu não estou enganado. Se não foi ontem, foi anteontem. Então levaram esses homens presos, porque o dia estava acabando. Eles não iam resolver nada disso aí, porque o dia já tinha acabado, o templo já estava fechado. Então eles deixaram para o dia seguinte. No dia seguinte, então, se reuniu a liderança de Israel, né? O texto está dizendo: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Naquela época já existia uma coisa chamada nepotismo. Vocês já ouviram algum caso, eu não vou falar nomes não, mas de alguém que tem alguma liderança na política, por exemplo, que pega um filho, pega um parente e dá um cargo de confiança para esse parente? Já viram acontecer isso? Acontece e muito. Não só nas prefeituras, não só nos governos estaduais, mas mesmo na capital, né, no Distrito Federal, acontece isso. O camarada assume lá a presidência, assume lá um ministério, ele vai e arrasta um parente dele lá, um sobrinho, um filho, a esposa. Com certeza todo mundo já ouviu falar isso. Aqui não era diferente. Então, nessa liderança aqui, tinha muita parentada, né? Então diz o texto o seguinte: e se pondo diante daqueles homens, né, dos discípulos, perguntaram a eles em nome de quem eles haviam efetuado aquela cura, efetuado aquele milagre. Então ele explica que já que eles estão sendo interrogados pelo modo que aquele homem foi curado, pelo bem que eles fizeram a eles, ele começa a falar que foi em nome de Jesus. Olha aí de novo a palavrinha em nome de Jesus.
Tá? Não é o nome de Jesus que é mágico, abracadabra, pô, fica curado. Não, não é isso não. É na autoridade de Jesus, porque eles receberam essa autoridade de Jesus. Então, sob a autoridade de Jesus, que foi crucificado pelos judeus, tá? Que foi rejeitado pelos judeus, lembra? Que eu citei há pouco, João. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, né? Então, Jesus que foi rejeitado, apesar de ser judeu, foi rejeitado pelo judeu, mas Deus o transformou em pedra principal ou pedra angular, né? Então, Jesus é o cabeça de uma nova humanidade. A primeira humanidade falhou em Adão, pecou, foi separado de Deus, a primeira humanidade. A segunda humanidade, o segundo Adão, que é Cristo, começa uma nova humanidade. Uma humanidade sob, não mais a lei, mas sob o pacto da graça. Então ele está dizendo que Jesus é a pedra angular dessa nova humanidade. E ele está dizendo que não existe uma outra forma de salvação a não ser através de Jesus. Né? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Eu estou lendo o verso 12. Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro, um homem culto, um homem iletrado, um homem analfabeto ou semi-analfabeto, mas pregando com eloquência, né? Com elegância. E essa eloquência, essa intrepidez é tamanha que impressiona a liderança. E o texto diz, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que eles vão fazer? Os sinais são evidentes, ele não tem como negar aqueles fatos. Então eles pedem para que os discípulos saiam e entre eles, a liderança, eles discutem. Então o que eles entram em acordo? Que fizessem a ameaça aos discípulos e determinassem que eles não mais falassem em Jesus, né? Para ninguém. Né? Olha, se vocês voltarem a falar em Jesus aí, nós vamos bater, matar, prender, vamos fazer o que acontecer. A expectativa dessa liderança é que eles ficassem com medo, que era natural. Mas olha só o que eles dizem, verso 19, eu queria que vocês acompanhassem. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. O que eles estão perguntando? O que é justo? Ouvir a Deus ou ouvir a vocês? O que é mais importante? Ouvir a Deus ou ouvir a vocês? Verso 20 diz o seguinte, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estão dizendo que eles não podem se calar. Os discípulos não se calavam. Eles não paravam de pregar, apesar das ameaças. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A liderança não quis castigá-los diante do povo, temendo a reação do povo, porque o povo estava admirando aqueles homens. Né? Já há algum tempo atrás, nós lemos que a igreja crescia e contava com a simpatia do povo. Agora, depois da cura desse homem, a coisa explodiu mais ainda. E a liderança ficou receosa de castigar. Só ameaçou e soltaram eles. Né? Mas olha só o que o texto diz. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Aquele homem tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos que conheciam aquele povo conhecia aquele homem e sabiam que ele era coxo, ele era deficiente físico. Mas, no entanto, agora ele está andando, pulando e dançando. A pergunta para a gente terminar hoje. O que fazer diante desse fato? Amanhã a gente vai ler a partir do 23, né, a igreja em oração.
por hoje basta. Dia 11, quarta-feira que vem, o reverendo Joaquim Mateus vai falar sobre o livro de Salmos, introdução ao livro de Salmos. Ele estará aqui conosco, não perca. Compartilhem os nossos vídeos, se inscreva no canal, tá ok? Meu WhatsApp, meu telefone está aberto. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, qualquer coisa que tenham ficado em dúvida, qualquer coisa que vocês discordem, por favor, liguem para mim. Fale, não estou concordando com o que você está falando. Eu aprendi quando era pequenininho que era desse jeito, e você está falando uma outra coisa aqui. Então, né, pode fazer isso. Eu quero aprender também quero crescer. Tá bom? Uma boa noite. Anotem, pega uma canetinha, marquem na Bíblia, ou pega um caderninho, anota. Tá? Eu tenho uma irmã querida, irmã Tânia Mello. Ela tem esse hábito, ela marca a Bíblia, ela anota. Tá bom? Uma boa noite e orem por mim. Fiquem com Deus.